Portanto, a motivação que teve por trás deste trabalho diz respeito aos efeitos que os galgamentos e inundações provocados pelas ondas têm tanto nas zonas costeiras, causando erosão e perigo para pessoas, equipamentos e infraestruturas, como também em zonas portuárias, podem ser responsáveis por danos bastante relevantes nas infraestruturas portuárias e também colocarem problemas na operacionalidade portuária, nomeadamente em operações de carga e descarga. Isto torna-se tanto mais importante quanto a extensão muito grande da zona costeira portuguesa e que a maior parte da população e das atividades económicas se situam exatamente na zona costeira. Existiu então a necessidade de desenvolver um sistema que permitisse prever situações de risco, que pudesse enviar alertas para as entidades responsáveis e que permitisse a construção de mapas de risco para melhorar o planeamento tanto das zonas costeiras como portuárias. Foi então desenvolvido o sistema Hidralerta. Posteriormente, de forma a aumentar a eficiência, a fiabilidade e a robustez deste sistema, foi então dado início ao projeto Sea-Alert. O sistema Hidralerta, vou-vos apresentar apenas muito resumidamente, porque ontem já houve duas comunicações que focaram este sistema. É constituído por 4 módulos, em que no primeiro é efetuada a caracterização da agitação marítima, no segundo é determinado o galgamento e os valores de galgamento determinados vão servir de dados para o terceiro módulo, onde é efetuada a avaliação do risco, e também para o quarto módulo, que é o sistema de alerta, que vai ser então responsável por enviar alertas às entidades e também por disponibilizar os resultados dos 3 módulos anteriores numa interface web. O projeto Sea-Alert pretende então melhorar as funcionalidades deste sistema Hidralerta, nomeadamente ao nível das metodologias de previsão do galgamento e no apoio à resposta a situações de emergência que envolvem galgamentos. Relativamente às metodologias de previsão do galgamento, vão ser validados os modelos de modelação das inundações costeiras e vão ser implementados e validados novos procedimentos para simulação de galgamento e inundação. Relativamente ao apoio à resposta a situações de emergência envolvendo galgamentos, vão ser implementadas metodologias quantitativas para a avaliação da exposição, vulnerabilidade, consequências e riscos de galgamentos. Vai ser desenvolvido um sistema de informação geográfica que inclua toda a informação obtida no projeto e vão ser implementados 2 protótipos do projeto, um para a zona costeira da Costa da Caparica e outro para o Porto da Ericeira. O do Porto da Ericeira já está implementado. O Porto da Ericeira localiza-se então a norte de Lisboa, é de pequena dimensão e serve de abrigo a uma pequena frota de pesca artesanal. É constituído por um molho que também funciona como o cais da costagem e por uma rampa de varador. O protótipo para o Porto da Ericeira já está disponível na plataforma web do projeto. No entanto, pelo menos por enquanto, é de acesso restrito apenas para a equipa que está a desenvolver. Apresento-vos aqui uma vista geral dos resultados dos modelos todos que são utilizados de propagação da agitação para o caso do Porto da Ericeira já a funcionar no protótipo. Portanto, aqui estamos a ver previsões a 3 dias, entre 26 e 28 de agosto de 2020, e apresentam-se tanto os resultados, os dados que vamos buscar ao SMWF, como neste caso já uma das malhas encaixadas do modelo SWAN, que faz a propagação para junto da costa, e por último do modelo DREAMS, que é o que vai dar as condições de agitação junto às estruturas, que servirão de input à ferramenta neuronal NN/Topping2, que vai então calcular os galgamentos. Com o caudal médio estimado, é então efetuada a emissão de alertas. A validação deste protótipo foi efetuada relativamente aos resultados obtidos com o modelo SWAN, com recurso aos dados de 2 boias situadas ao largo da Nazaré, e foi também efetuada a validação das previsões do sistema de cálculo do grau de risco com a situação das depressões Elsa e Fabian, porque tínhamos informação dos danos provocados no molho da Ericeira. A validação do modelo SWAN
Foi então efetuada com recurso aos dados da boia costeira e oceânica ao largo da Nazaré. Estas duas boias são mantidas pelo Instituto Hidrográfico e fomos então buscar dados ao ERA 5 em termos de agitação marítima, campo de ventos e de pressões que depois deram origem a uma estimativa da subelevação. A maré foi calculada com o modelo X-Tide. Posteriormente foi aplicado o modelo SWAN em 3 malhas encaixadas, cada uma delas numa zona mais próxima da costa, e foram então efetuados as comparações com os dados da boia para 2 períodos, um de 11 anos, entre 2009 e 2019, onde foram feitas simulações com o modelo a cada 6 horas, o que resultou em 16.068 simulações. Como existem algumas falhas nos registros das boias, isto deu origem a 11.820 pares de valores de comparação entre os dados e os resultados do modelo para a boia oceânica e 8.390 para a boia costeira. Foi também efetuada a comparação dos resultados apenas para os dias envolventes das depressões Elsa e Fabian, que ocorreram em dezembro de 2019, e então analisou-se um período entre 15 e 23 de dezembro. Neste período, apenas a boia costeira é que estava em funcionamento e foram efetuadas simulações com o modelo SWAN a cada 1 hora, o que resultou em 143 pares de valores comparáveis. Portanto, o modelo SWAN tem uma última malha mais encaixada, que está aqui denominada Nested 1, que é a malha que vai dar condições de fronteira para o modelo DREAMS, cuja malha está aqui a laranja. Apresento aqui em mais detalhe e também o ponto que foi utilizado do modelo SWAN como fronteira para o modelo DREAMS e que forneceu as condições em termos de altura significativa, view de pico e direção média. Apresento aqui para o período compreendido entre 15 e 23 de dezembro, portanto envolvente às tempestades Elsa e Fabian, a comparação entre a altura significativa na boia, portanto a boia costeira, e o modelo SWAN. E consideramos que obtivemos bons resultados. Apresento também a altura significativa obtida no ponto P4 e que serviu de condição de input para o modelo DREAMS. As direções médias, relativamente a estas, também obtivemos bons resultados, conforme se pode ver aqui neste gráfico, e a direção média que foi utilizada como input para o modelo DREAMS. Analisando com mais detalhe, em termos estatísticos, os resultados, eu apresento aqui a letras laranja, as comparações foram feitas com a boia costeira e a preto a comparação que foi feita com a boia oceânica. Verificou-se que existia uma boa concordância entre os dados e os resultados, embora essa concordância tenha sido melhor para o regime dos 11 anos do que para a envolvente dos dias de tempestade, e também se verificou que o modelo reproduziu melhor a direção média e a altura significativa do que o período de pico. E, efetivamente, as concordâncias tanto da altura significativa como de direções médias foram superiores ao período de pico. Em termos da validação do sistema de alerta, ele está diretamente relacionado com a validação do modelo NN Overtopping 2, pois é este que nos vai dar a estimativa do caudal médio galgado. Portanto, foram analisados os caudais médios, ou seja, estimados com recurso à ferramenta NN Overtopping 2 ao longo destes 7 pontos, e apresento aqui o valor máximo do caudal médio estimado pelo NN Overtopping 2 para os dias entre 15 e 23 de dezembro de 2019, e verifica-se que foram obtidos caudais bastante elevados, que chegaram a 300, quase 325 litros, e que este caudal máximo ia aumentando com a proximidade à cabeça do molho. E que vários destes valores estão acima do intervalo limite, definido por Pullen et al., a partir do qual vão existir danos nas estruturas, mesmo que o coramento e o tardó estejam bem protegidos. Analisando os resultados com um pouco mais de detalhe, eu apresento aqui os 3 gráficos para os pontos que estão aqui assinalados, P32, P11.1 e P4, em que em barras vermelhas temos o caudal médio,
em círculos temos a altura significativa obtida no pé de talude da obra, a laranja o período e a azul o nível de água. E verifica-se que nestes 3 pontos houve uma grande concentração dos maiores valores de caudais à volta do dia 22, que foi quando ocorreu a tempestade Fabian. Relativamente ao ponto P12, verificou-se um comportamento diferente, em que os maiores valores de caudais foram obtidos no dia 19, que foi durante a tempestade Elsa. E, novamente, valores bastante elevados de caudal médio. Efetivamente, as informações que temos e registros estão em concordância com os resultados obtidos pelo NN Overtopping 2, pois a cabeça do molho ficou completamente danificada, desapareceram os cubos antiferro do manto de grande parte da cabeça. Esta zona que estamos a ver aqui é a extremidade do molho. Não existem mantos antiferro e, tal qual como se pode verificar nesta fotografia e nesta aqui, que são ângulos diferentes. Infelizmente, apenas temos informações pós as 2 tempestades, ou seja, não temos informação individualizada para cada uma das tempestades que nos permita verificar se o comportamento que analisámos nos gráficos anteriores, em que numa zona do molho o impacto foi maior durante a tempestade Elsa e noutra zona foi a tempestade Fabian, não temos com as informações disponíveis forma de verificar se isso realmente aconteceu. Como trabalho futuro, vamos então incluir o trabalho desenvolvido nesta validação no sistema de alerta, porque a versão que está agora em funcionamento do protótipo para o Porto da Ericeira está desenvolvida com trabalho mais antigo e para esta validação foram construídas novas batimetrias, novas malhas e inseridos novos perfis de cálculo com o NN Overtopping 2. Vamos também fazer a validação do protótipo com outras tempestades para verificar se se está a comportar bem, essencialmente porque este é um sistema de alerta e, portanto, é essencial que funcione com fiabilidade em situações de tempestade. Gostava apenas de agradecer aos projetos do SeaAlert e BSafe4Sea e ao Instituto Hidrográfico pela cedência dos dados das boias. Muito obrigada. Ok, obrigado, Ana Catarina. Foi pelo comprimento exato do tempo. Tive que acelerar um bocadinho, mas pronto. Eu penso que não temos... Temos aqui uma pergunta. Temos uma pergunta. Sim. Sim. Agora temos... Obrigada pela apresentação. Quais são os dados de medições utilizados para treinar o modelo da rede neuronal? É uma pergunta de... Os dados, esta rede neuronal é uma rede que foi desenvolvida, ou seja, o NN Overtopping 2 está nos manuais do Eurotop e são cerca de 700 ou 800 dados que validam esta rede, ou seja, que foram utilizados para treinar esta rede neuronal. As informações estão no manual do Eurotop. Então pronto. Já agora tenho aqui mais uma questão. Eu não conheço o modelo, mas em princípio este modelo de galgamento que vocês estão a utilizar já foi validado com observações, não? Não aqui na Ericeira, mas noutros sítios, possivelmente. É assim, por exemplo, ainda ontem foi apresentada uma apresentação para o Porto de Laje das Flores, que foi aplicado durante o furacão Lorenzo e também se obtiveram, ou seja, obtiveram-se caudais coadunantes com os estragos que ocorreram. O problema é que normalmente não temos medições de galgamentos, por isso é que durante um dos objetivos do projeto SeaAlert é fazer a validação das ferramentas utilizadas, nomeadamente com ensaios em modelo físico, que alguns já decorreram no LMEC, em 2D e vão haver os tridimensionais, e também com resultados de videomonitorização. Eu é que também não tive muito tempo para explicar essa parte, que é um dos objetivos deste projeto. Então, mas se vocês estão a usar uma rede neuronal, quer dizer, quando treinaram a rede, devem ter usado dados de observação, ou não? Os dados de treino desta rede, a grande maioria deles são de ensaios em modelo físico. Ok. Vamos então passar
ao próximo orador. Penso que será a Isabel Boé, e ela vai fazer uma avaliação dos radares de alta frequência, a capacidade dos radares de alta frequência para medirem ondas. E acho que usamos Bom dia, estão a ouvir? Da nossa costa oeste. Bom dia, Isabel. Sim, estamos a ouvir. Bom dia, Margarida. Consegue ouvir? Sim, sim, Sim. E a ver também. Eu vou mostrar aqui. Penso que já esteja. Bom dia, sou Isabel Boé, sou do Instituto Hidrográfico e trabalho na divisão de navegação. O trabalho que vos venho apresentar hoje prende-se com alguns trabalhos que tenho desenvolvido para o meu doutoramento. Irá avaliar as capacidades dos radares de alta frequência em medirem ondas, principalmente com os radares que temos na costa oeste da Península Ibérica. Esta é a agenda que eu proponho para a minha apresentação de hoje. Relativamente à Península Ibérica, esta é uma área que é fortemente afetada por tempestades e estados severos de mar, principalmente no inverno. Essas tempestades são geradas no Oceano Atlântico e depois deslocam-se ao longo de toda a Europa e com passagem sobre a Península Ibérica. Como tal, é de extrema importância garantir uma monitorização contínua das áreas costeiras. Para isso temos os nossos sensores in situ, que são as boias, mas, no entanto, elas encontram-se distribuídas de uma forma desproporcional. Existem mais boias no hemisfério norte e também mais perto dos países mais desenvolvidos. Poderá ser uma boa alternativa para monitorizar as áreas costeiras as medições dos satélites altímetros, porque eles providenciam uma cobertura global e operam durante o dia e durante a noite. No entanto, perto das áreas costeiras e mais junto à linha de costa, as suas observações são muitas vezes contaminadas pela presença de pixels de terra na pegada do radar. Surgem então os radares de alta frequência, que poderão ser uma boa opção para monitorizar as áreas costeiras e o estado do mar perto da linha de costa. Os radares de alta frequência atualmente conseguem medir correntes e parâmetros de onda, como a altura significativa, o período e a direção das ondas. Relativamente à primeira parte, as correntes, as correntes são medidas através dos picos de primeira ordem do espectro do radar, conseguem ser medidas até distâncias 100 km da linha de costa. No que diz respeito aos parâmetros das ondas, é mais difícil a sua obtenção, porque eles são conseguidos através dos picos de segunda ordem do espectro do radar. Estes picos são menos intensos, têm menos energia, estão mais perto do ruído de fundo e são mais facilmente contaminados também. Como motivação para este trabalho, surge que os radares têm uma enorme cobertura espacial, estão distribuídos ao longo da costa e podem cobrir áreas onde não existem a presença de boias. Por isso têm uma relação custo-eficiência que pode ser complementada com as boias atualmente. As diferentes técnicas de detecção remota, como os radares ou então a altimetria proveniente de satélites, poderão tornar-se um complemento como às observações das boias no local onde elas não existam. Como principais objetivos deste trabalho foram avaliar as capacidades dos radares que estão distribuídos ao longo da costa oeste da Península Ibérica. Os seus dados foram comparados com dados de boia e de satélites, altimetria de satélites. Foi também analisada a capacidade dos sistemas radares para detectarem alturas de ondas extremas. Foram utilizadas 12 boias, que estão na imagem como representadas com os pontinhos azuis, 9 radares de alta frequência da Radar Seasound, que é o que temos, que operamos no Instituto Hidrográfico, e também medições de satélite altímetro provenientes do Sentinel-3. A janela temporal deste estudo foi entre janeiro de 2017 a dezembro de 2019, 36 meses, portanto. As boias utilizadas, elas encontram-se a diferentes distâncias de costa,
Na tabela apresenta a sua disponibilidade para o período do tempo do estudo. Esta disponibilidade diz respeito a observações horárias. 7 destas boias são operadas pelo Instituto Hidrográfico e as outras 5 são operadas pelos Puertos del Estado. Relativamente aos radares de alta frequência, existem 4 radares de alta frequência no norte da Península Ibérica, na Galícia. Os dados do radar de Finisterra não foram utilizados para o período de estudo, não estava disponível. A estação esteve em manutenção durante todo o período. Estes radares que operam na frequência de 4,86 MHz conseguem medir ondas até a 20 metros de altura. Os outros radares colocados na região mais a sul da Península Ibérica têm uma frequência de operação entre os 12 e os 13,5 MHz e conseguem captar ondas entre 1 e os 8 metros de altura. Estes 5 radares são operados pelo Instituto Hidrográfico. Atualmente, e mais recentemente, já temos um outro radar que foi instalado em Lessa da Palmeira e estamos a receber dados desde setembro de 2020. Estes dados não foram considerados para este estudo. E estes 5 radares, os 4 da Galícia mais a estação de Mazagón, no sul de Espanha, é operado pelos Puertos del Estado. Para obtermos as informações, os parâmetros de onda, estes são disponibilizados por range cells, que são as células concêntricas à volta do radar. Cada espectro de onda é calculado para uma range cell específica. No entanto, o sistema CODAR garante homogeneidade ao longo de toda a célula, faz uma média de todas as observações contidas na célula e torna essa observação homogénea para toda a célula. O que irá provocar diferentes disponibilidades de quantidade de informação em cada range cell e em cada radar. Apresento aqui a disponibilidade que obtivemos para os radares em estudo. Para o norte, para a Galiza, esta imagem que nós conseguimos ver aqui, a disponibilidade situa-se entre os 20% e os 40%, tendo em conta que houve alguns meses que estas estações estiveram inoperativas. As linhas que estão preenchidas aqui nestas duas imagens dizem respeito só à informação de ondas, enquanto que as linhas a tracejado é o período que o radar esteve em funcionamento, que recebeu dados, só que após o processamento destes dados, os únicos que puderam ser utilizados e que são respeitados a ondas são os dados que temos aqui nas linhas que estão a preencher. É visível que muito perto de costa e muito afastado de costa a disponibilidade é baixa. Muito perto de costa prende-se com a arquitetura das próprias antenas radar e muito afastado de costa, como já está acima dos 25, 30 km da linha de costa, os dados, o radar já não consegue fazer a diferença entre os picos de primeira ordem e de segunda ordem. As estações que tivemos mais informação foi de Alfonsina e Sagres, com disponibilidade superior a 83%, e a estação de Vila Real e de Mazagón tiveram disponibilidades inferiores a 20%. Para cada estação também foi estudado a sua disponibilidade mensal. Mais uma vez ressalva-se que a estação de Vila Real e de Mazagón tiveram menos dados disponíveis para serem analisados e, portanto, foi mais difícil a sua análise da performance destes radares. Os períodos de inoperabilidade dos radares da Galícia estão aqui espelhados e consegue-se ver que houve vários meses que estiveram sem estar a ser operados, o que também possibilitou a baixa performance destes radares. Um outro aspecto que pode interferir com a disponibilidade do espectro de ondas será alturas significativas de ondas inferiores a 2 metros, e aqui não é possível diferenciar os picos de primeira ordem dos de segunda ordem, o que contribuiu com muitos ecos falsos e alguns resultados também falsos, estes que foram excluídos depois do nosso estudo. Esta é a disponibilidade para a estação de Região e Especial. Os dados do satélite altímetro que foram utilizados estão aqui representados a verde, são os tracks do Sentinel. Estes dados depois foram comparados quer com as boias, quer com
Os dados são disponíveis entre espaçados 340 metros cada uma das amostras. Relativamente à metodologia, foi escolhida a célula mais afastada do radar e, portanto, mais perto da boia, para depois ser analisada. Foi também tido em conta a linha de vista do azimute de transmissão do radar e também a quantidade de dados disponível para cada range cell. Assim, conseguimos ter 4 pares de sensores que foram comparados. A estação inferior foi comparada com a boia de Barros, Vila de Cissargas foi comparada com a estação de Vila, Sileiro também foi uma outra estação comparada, e a Alfenzina com a boia Faro Costeira. Tendo em conta que os dados das boias nem sempre conseguem se sobrepor aos dados dos radares, foi depois feita uma outra análise com os dados do Sentinel-3. Numa primeira fase foram validados os dados de Sentinel com as boias e tivemos um coeficiente de correlação superior a 0,91, entre 91 e 99, que é uma muito boa correlação para os dados de Sentinel perto de costa. Ressalvo aqui a chamada São Paracines, que era a boia que estava mais perto de costa, a 5 km, onde os dados obtidos foram ligeiramente inferiores, mas mesmo assim foram dados muito bons. Desta forma, já pudemos utilizar as medições dos satélites para serem comparadas com os dados do radar e foi feito da seguinte forma. O trato de satélite que passava dentro de cada range cell foi isolado e depois foi comparado com os dados de onda de cada range cell. Como as boias não sobrepõem as range cells, quisemos analisar como se comportava este tipo de comparação. Relativamente aos dados, a primeira fase foram comparados as boias com os radares de alta frequência. Esta comparação foi feita para a janela temporal dos 36 meses. Existe uma boa correlação dos dados, acima de 0,84. Ressalvo o fato para a estação de Alfenzina, em que a correlação foi inferior. Denota-se uma grande subestimação do radar para esta estação. Estes pontos conseguem ver aqui dispersos. Relativamente à análise de altura de ondas extremas, foi analisada a tempestade Emma, que ocorreu entre 28 de fevereiro a 2 de março de 2018. Consegue-se ver nestes gráficos que o radar, que são as linhas vermelhas, acompanham bem a linha das observações das boias, que é a linha azul, principalmente para estados de onda mais elevados. Foi o caso das tempestades. Uma outra tempestade que ocorreu nesta altura foi o Félix, que ocorreu entre 2 e 12 de março também de 2018 e que esta foi mais facilmente captada pelos radares da Galícia e consegue-se ver também que os radares acompanham bem estados de onda mais elevados. Para casos extremos, estados de onda extremos, estes situam-se entre o percentil 90 e 99, que são estes gráficos que se encontram aqui em baixo. Foi estimado o percentil sendo uma altura de onda extrema para a Galícia de 6 metros, o que foi atingido na tempestade Félix, com alturas de onda até 8 metros, e para o radar de Alfenzina de 4 metros, que também foi atingido valores até 6 metros, quer no radar, quer nas boias. Foi feita uma outra análise sazonal dos dados e mostra que existe uma sazonalidade neste tipo de dados. Quando temos presença de estados de onda, estados de mar inferiores a 2 metros, que são mais previsíveis de acontecer durante o verão, são estes meses aqui, o JA, são os meses de verão, temos muito menos observações, devido ao radar não conseguir resolver o problema dos baixos estados, das baixas alturas de onda. Enquanto que nos meses de inverno temos muito mais observações e são muito mais relacionados com os estados, são os sea states superiores. Na análise que foi feita com os dados de satélites, consegue-se ver
que a correlação dos dados satélite com os dados do radar é muito boa, principalmente para os radares da Galícia, em que situou-se entre os 0,86 e os 0,99. Isabel, falta um minuto. Estou mesmo a acabar, vou passar assim de uma forma mais rápida. Pronto, foi feita toda a mesma análise para os outros radares. A conclusão que chegamos é que quando analisámos os dados do Sentinel com os dados do radar, as correlações foram superiores, tivemos melhores resultados do que quando analisámos a boia com os radares. Como conclusão, foi avaliado o potencial dos radares para observações de ondas em zonas costeiras. Tem muito potencial para seguir este caminho, principalmente quando temos estados de mar extremos ou alturas significativas superiores. É notada uma subestimação dos radares em relação à altura significativa das ondas. É demonstrada também a sazonalidade destas medições. Quando temos estados de mar inferiores a 2 metros, é mais complicado retirarmos informação de ondas dos radares. Mas penso que se caminha no bom sentido para conseguirmos uma ação conjunta entre sensores de detecção remota para garantirmos a monitorização da zona costeira, que podemos intercalar essa informação também com as nossas boias. Esta informação pode ser consultada em mais pormenores num artigo que foi publicado recentemente. E muito obrigado pela atenção. Se tiverem alguma questão, vou ligar a minha câmara. Penso que temos alguma pergunta aí? Não. Não temos perguntas, mas já agora eu tenho uma questão. O HF radar a medir ondas é sempre um problema e penso que algumas situações, há de haver sempre situações problemáticas, porque ao longo da célula podemos encontrar diferentes sistemas de ondas. Sim. Na prática, a célula depois acaba por fazer uma média e não está a captar bem a variabilidade espacial que de facto pode existir. E, por exemplo, em Faro, eu reparei que em Faro, eu não vi bem, mas reparei que em Faro, por exemplo, havia alguma diferença entre as observações pela boia e pelo radar. A boia está, obviamente, um bocado mais, possivelmente, estará fora, não está sobreposta à célula. Mas a minha questão é esta: vocês não são. Quer dizer, a ideia é, ok, temos o HF radar, isto pode medir ondas, a gente sabe que existem situações, possivelmente, em que ele falha. A minha questão é, será que vocês não vão fazer uma espécie de controle de qualidade, de maneira a garantir que, ok, nesta situação, de facto, é possível garantir a qualidade dos dados, mas há situações em que não é possível controlar a qualidade dos dados e, portanto, no fundo, tentar criar uma espécie de sistema operacional que garante a qualidade dos resultados. Esta foi uma primeira análise sobre estes dados. Uma das coisas que se pode tirar é que para casos de ondas extremos, quando temos altura significativa superior a 4, 5, 6 metros, sim, efetivamente é muito bom, consegue acompanhar os dados das boias e são bastante similares. Agora, para estados de ondas inferiores, aí já sabemos que temos um problema e que os radares não são tão bons. Este foi o primeiro passo neste tipo de trabalhos que estamos a desenvolver e temos trabalhos futuros que possivelmente irão comatar essa falha que me disse. Ok, mas há que ter esperança, não é? Sim, sim, há sempre esperança, sim. Ok, obrigado. Obrigada. Penso que agora a próxima oradora é Vânia Lima e vai-nos apresentar um estudo de ondas solitárias em laboratório. Bom dia. Bom dia, conseguem ouvir bem? Sim, conseguimos e ver também. Então, muito bom dia. Eu vou falar, o meu nome é Vânia Lima e eu vou apresentar parte da componente experimental desenvolvida durante o meu trabalho de doutoramento e que diz respeito a estudos laboratoriais e numéricos de ondas solitárias e de ondas N.
Ok. As ondas de tsunami são ondas que resultam de modificações repentinas na posição de equilíbrio de grandes volumes de água, em oceanos, lagos. Podem ser geradas por sismos, deslizamentos e outros movimentos de massa, erupções vulcânicas e impactos de grande porte. E são ondas de comprimentos de onda muito grandes. Em águas profundas, as ondas de tsunami propagam-se a velocidades elevadas, dado o seu comprimento de onda, passando muitas vezes despercebidas. Em águas pouco profundas, águas rasas, dada a diminuição da profundidade junto à costa, a velocidade das ondas diminui, a sua amplitude aumenta e, dada a acumulação de energia, o seu impacto é devastador na costa. Os tsunamis são modelados numericamente e fisicamente, tradicionalmente utilizando ondas solitárias para modelar estas ondas de tsunami. Foram sempre usadas em estudos de laboratório, dado o elevado número de estudos desenvolvidos e de técnicas de geração de ondas solitárias em laboratório. Porém, considerando os dados de campo disponíveis, é agora aceito em geral que as primeiras ondas de tsunami se aproximam da costa com a forma de uma onda N, em que a parte da frente é uma elevação ou é uma depressão. Assim, e até recentemente, não existiam técnicas bem descritas da geração das ondas N em laboratório. Neste trabalho, usamos a teoria descrita por Göring para descrever e gerar as ondas solitárias em laboratório. Usando como base essa teoria, desenvolveu-se à volta das ondas N, das leading depressions, tem, portanto, uma depressão na sua frente de onda. Desenvolveu-se então uma teoria, com base nesta teoria do Göring, desenvolveu-se uma nova formulação para gerar as ondas N em laboratório. E tal formulação de primeira ordem é introduzida num artigo do ano passado da Coastal Engineering. Portanto, o objetivo deste trabalho, de uma maneira sucinta, estou a apresentar só uma parte do trabalho que foi desenvolvido, foi a geração de ondas solitárias e ondas N em laboratório, com um batedor de tipo pistão, a caracterização das ondas geradas com base no número de Stokes, que é um parâmetro que propomos também no artigo, e analisar e comparar as ondas geradas com os perfis teóricos de base de geração destas ondas, N, e das ondas também das solitárias, com os perfis obtidos nas simulações numéricas. A onda solitária pode ser descrita pela equação seguinte, de acordo com o trabalho de Sinolakis, de 1987, e propusemos, após os estudos numéricos, que não posso estar a apresentar agora aqui, dada ser bastante demorado, a formulação de velocidade que escolhemos, a de Yates-El de 1995, para as ondas solitárias. Para descrever as ondas N, utilizamos então a formulação apresentada por Tadepal e Sinolakis em 94 e 96, foi a primeira formulação apresentada por este tipo de ondas, e também de acordo com os estudos numéricos preliminares, utilizamos uma formulação de velocidade de onda apresentada aqui. Assim, a modelação física foi feita no Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Utilizou-se um batedor do tipo pistão com 16 pás. Foram geradas 76 ondas no total, em duas profundidades. Vou falar disso mais à frente. Portanto, ondas solitárias e ondas N. As ondas solitárias positivas, ondas N de depressão principal, em que a relação entre a crista portanto, em que a altura da onda é 1,4 vezes a altura da crista. Foram feitas experiências no tanque de ondas, em que se instalaram 4 sondas, e também num canal construído dentro do tanque, com uma praia com 2 inclinações distintas. Aqui mostra-se este canal com a praia e as sondas instaladas. Na primeira configuração temos para uma profundidade de 25 cm de água
6 sondas que foram instaladas, depois para uma profundidade maior de 50 centímetros de água, instalaram-se cerca de 11 sondas. As alturas compreendidas destas ondas geradas foram... As ondas geradas tiveram alturas compreendidas entre os 6 e os 24 centímetros. E, portanto, aqui estou só a apresentar algo que é bastante fundamental até, que é o deslocamento que as pás têm de fazer para gerar as ondas. No lado esquerdo estou a apresentar como é que, qual é que é o deslocamento que a pá tem de fazer, o movimento que ela tem de fazer para gerar uma onda solitária, neste caso de 15,5 centímetros, e do lado, nas duas profundidades que eu referi, nos 25 centímetros e 50 centímetros, e do lado direito apresento o mesmo deslocamento para uma onda N, neste caso de 8 centímetros e meio. Portanto, geraram-se então várias ondas, adquiriram-se os dados, e aquilo que vou apresentar aqui é só analisar algumas das medições e comparar entre si, no tanque e no canal, e também com o perfil teórico e com resultados de simulações numéricas feitas com o OpenFOAM, especificamente com o Toolbox OLAFlow. O OpenFOAM é um código CFD, neste caso aqui simplesmente fez um domínio computacional numericamente que replica este canal de ondas. Utilizou-se o tal Toolbox do OLAFlow, de Higuera AEL e de Higuera 2019, e como condição de entrada, como este Toolbox tem um batedor numérico, aquilo que fiz foi passei a informação daquilo que passei ao batedor físico e converto, tendo feito aqui também alguns ajustes, ainda assim que não podem ser agora, vou estar aqui a descrever com muito detalhe. Em termos então da modelação física e dos resultados, observamos então, aqui neste caso para a sonda 1, que é a sonda, neste esquema aqui em baixo, é a sonda 1 aqui, tendo sido utilizada, a sonda 5 também é uma parte do trabalho experimental. Aquilo que foi observado é que, em geral, pronto, isto nas experiências em tanque e canal, as alturas de ondas geradas foram inferiores ao perfil teórico que se pretendia gerar, sendo visto que se pretendia gerar uma onda de 12 centímetros. Embora haja uma concordância em geral entre as medições em tanque e canal, apesar de tudo, mais ou menos. No que diz respeito à praia com as suas inclinações, aquilo que observamos, aqui já comparando, só, eu não consigo ver aqui. Aqui comparando só o numérico com o experimental, em que o experimental é tracejado e o numérico é traço seguido. Do lado direito, do lado esquerdo temos a onda solitária, uma onda de 15 cm e meio, nesta profundidade de 25 cm, e verificamos que de facto o numérico subestima significativamente aquilo que foi observado experimentalmente, e depois, a partir de dado ponto, especificamente da sonda 12, portanto aqui mais à frente, aqui, ou seja, quando entra na primeira inclinação, a onda começa a ter um efeito, numericamente, a um degrau, não é? Começa a fazer essa descrição. Também se verificam as tais ondas experimentalmente, não é? Verificam-se algumas ondas mais pequenas, não é? Na parte de trás, aqui no início, que podem ser, portanto, resultado de reflexões laterais nas paredes do canal. Em termos daquilo que é a onda N, portanto, a onda com a sua depressão na frente, verifica-se a fissão da onda logo no início, começa a haver esta separação da onda em várias, logo aqui,
Também as tais ondas das trailing waves, não é, que vêm atrás, também poderá ser resultado de reflexões. Em termos de experiência, já em 50 centímetros de água, aqui sim, já com mais sondas instaladas e, portanto, visto que temos uma altura uma profundidade de água muito maior, observamos que, de facto, também, numericamente, há uma subestimação da altura da onda e apesar das formas da onda serem mais ou menos similares, apesar de tudo, entre o numérico e o experimental, apesar da onda solitária apresentar esta cava logo a seguir, não é, à onda principal, mas pronto, entretanto, ela acaba por começar a desfazer-se, não é? Um pouco a onda acaba por começar a ter este comportamento. Em termos da onda N, penso também aquilo que acontece aqui é exatamente a mesma coisa. Ao chegar, peço desculpa, estava a ver no outro slide. Aqui ao chegar, portanto, à primeira inclinação, ela começa a aumentar a sua altura e, neste caso, é muito maior a altura da onda numérica comparadamente com a experimental, que poderá dever-se talvez ao facto de numericamente não termos contemplado a fricção de fundo em termos de algo que não podemos, que em termos experimentais não pode ser ignorado, mas que numericamente poderá ser a causa destes resultados. Em termos de classificação das ondas pelo parâmetro de Stokes, que é o parâmetro que foi proposto, que é um parâmetro que relaciona a não linearidade e a dispersão das ondas. Apresenta-se aqui um plot em que se mostra para todas as ondas que foram geradas o tipo nas duas profundidades de águas testadas, portanto, utilizadas, o tipo de comportamento que as ondas apresentam, sendo que esta classificação é livre, pronto, é flexível. Aquilo que acabou por se verificar é que as ondas acabam por ter um comportamento misto entre ondas curtas de Boussinesq e ondas longas não Boussinesq. Portanto, isto é só uma discussão dos resultados daquilo que eu tive essencialmente agora a dizer. Na primeira experiência das ondas solitárias para 25 centímetros, a altura da onda numérica é 25% inferior à altura da onda experimental. No caso da onda N, a primeira onda numérica está em fissão e acaba maior daquilo que esperado. Para as experiências em 50 centímetros, observamos para a onda solitária que a altura da onda numérica é 15% menor do que a experimental e as formas da onda numérica experimental são mais ou menos similares. Relativamente à onda N, a onda gerada é semelhante à onda teórica e sobre a classificação, portanto, que fizemos, as ondas geradas em geral têm comportamento misto de acordo com o número de Stokes. As ondas solitárias, maioritariamente, têm um comportamento mais próximo de ondas curtas de Boussinesq e as ondas de N de ondas longas não Boussinesq. Assim como conclusões, podemos dizer que a altura da onda solitária e das ondas N... Peço desculpa. Podemos dizer que a altura da onda solitária e das ondas N experimentais, portanto, tem não está correto aqui. Sim, está. Tem uma altura de onda menor do que o perfil teórico, maior do que a numérica. As formulações de celeridade de onda mostraram-se, portanto, selecionadas para as ondas solitárias e para as ondas N, mostraram-se adequadas.
quando comparando as medições e simulação numérica. Os resultados experimentais e numéricos tiveram uma boa comparação, apesar da subestimação da altura da onda numérica. E a maioria das ondas geradas apresentou um comportamento misto, de acordo com a escala que propusemos. E, portanto, é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para as vossas perguntas. Tá, obrigado, bem. Nós temos aqui duas perguntas. Portanto, a primeira pergunta é: obrigado pela apresentação. Que tipo de fronteira utilizou para as paredes laterais do canal na simulação OpenFOAM? E consegue reproduzir o seu efeito nas simulações numéricas? Peço desculpa, eu tenho só de pôr isto mais alto por algum motivo, eu não estou a conseguir ouvir direito. Portanto, a pergunta tem a ver com qual é o tipo de fronteira que se utilizou nas paredes laterais do canal para a simulação. Sim. E se consegue reproduzir o seu efeito nas simulações numéricas. Portanto, o efeito das paredes laterais. Portanto, qual é que é o tipo de fronteira que utilizamos experimentalmente e se posso reproduzir numericamente? É essa a pergunta, não é? Se bem entendo. Na simulação numérica, qual é a fronteira lateral, para as paredes laterais? Na simulação numérica, qual é que é? Peço desculpa. Qual é a fronteira que utilizou para as paredes laterais do canal na simulação? Estou? Sim. Não estás a ouvir? Vânia? Sim, estou. Estou a ouvir muito. A pergunta que está aqui é: que tipo de fronteiras utilizou para as paredes laterais do canal da simulação? E se consegue reproduzir o seu efeito nas simulações numéricas? Portanto, o tipo de fronteira, certo? Que eu utilizei nas simulações numéricas. Certo. É isso? Sim. É isso. Ok. Portanto, utilizei paredes refletoras, não é? Mas a minha questão é, e que se consigo reproduzir, acho que é isto que não é que estão a dizer, se consigo reproduzir isso numericamente? Se consegue, Eu não tive esta parte da pergunta. se consegues reproduzir o efeito nas simulações numéricas, o efeito dessas paredes laterais nas simulações numéricas. Bom, eu acho que provavelmente parte daquilo que observo aqui, em termos das reflexões, não é? Iniciais, portanto, principalmente na solitária também, que se nota numericamente aqui estas, não sei se estão a ver. Pronto, penso que isto será, lá está, efeito das reflexões laterais, portanto, não são não é exatamente, não é igual o comportamento entre o experimental e o numérico, mas a pergunta, não percebo exatamente o objetivo. A questão era só para saber se havia ou não, acho eu, qual era a condição fronteira nas paredes laterais. Portanto, é refletivo. Sim. A condição de reflexão. Sim, refletivo. Sim. Okay. A segunda pergunta é: qual é o efeito da viscosidade na formulação teórica? E se foi feita alguma análise de sensibilidade a essa parametrização? Peço desculpa, Qual é o efeito da viscosidade? E se foi feita alguma análise de sensibilidade a essa parametrização utilizada? Não foi feito. Portanto, dadas as escalas em causa, portanto, experimentalmente não tomamos em consideração. Não tomamos em consideração outros aspectos, digamos, que de facto interferem, não é? Em termos físicos, mas não. Ok, obrigada, Vânia. Então, não temos mais questões. Vamos passar então à próxima apresentação, que vai ser de José Alves,
com o título Sazonalidade no Oceano e Atmosfera, junto ao arquipélago da Madeira. José Alves? José Alves? Então, sim, sim. Já estamos a ouvir. Já sou. E estão a ver a apresentação? Estamos sim. Aqui um momento. Bom dia. Sou José Alves, do Observatório Oceânico da Madeira e do Instituto Dom Luís. O trabalho que irei apresentar hoje foi feito em colaboração com o Ricardo Tomé, do Instituto Dom Luís, Faculdade de Ciências, o Rui Caldeira, diretor do Observatório Oceânico da Madeira e membro do Instituto Dom Luís, Faculdade de Ciências, e o professor Pedro Miranda, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O principal objetivo deste trabalho passa por estudar a variabilidade e tendências na atmosfera e no oceano junto ao arquipélago da Madeira por um período de 35 anos, mais precisamente de 83 a 2017. Mais precisamente fomos analisar o efeito do vento nas camadas superficiais do oceano junto aos flancos este e oeste da Ilha da Madeira, nomeadamente nas variáveis vorticidade, correntes verticais e temperatura à superfície do oceano. É importante estudar estas anomalias porque, além de terem um efeito direto na circulação regional em redor da ilha, também têm um efeito ajusante, porque frequentemente formam-se vórtices junto aos flancos este e oeste da ilha, depois propagam para ajusante, para sudoeste, frequentemente por várias centenas de quilómetros. O problema é que estes EDIs frequentemente têm escalas de 20, 25 km e não são muito bem resolvidos, tanto pelas simulações globais como pela maioria das observações de satélite. Assim, neste estudo, recorremos a duas simulações numéricas de alta resolução. A primeira atmosférica, feita com o modelo ORF, em que foram utilizados os domínios computacionais que se vê aqui na figura à esquerda, um a 9 e outro a 3 km, em que foram utilizadas condições iniciais e fronteiras da reanálise ERA 5 do Centro Europeu. Posteriormente, utilizamos dados simulados nesta simulação atmosférica do vento, a umidade relativa, radiação de curto e longo comprimento de onda, precipitação, pressão à superfície e temperatura a 2 metros a cada 3 horas para simular realisticamente a superfície do oceano na simulação com o modelo ROMS, em que foram utilizados os mesmos domínios computacionais que no ORF. Nesta simulação foram utilizados para as condições iniciais e fronteiras dados da reanálise global do oceano SODA. A simulação oceânica foi feita de 80 a 2017, se bem que os 3 primeiros anos não foram tidos em conta devido ao spin-up do modelo. A Ilha da Madeira está localizada a aproximadamente 900 km a sudoeste do Cabo de São Vicente e a 700 km da costa africana, tendo uma orografia bastante acidentada. Vários picos têm altitude próxima dos 2.000 metros, o que constitui um obstáculo significativo ao vento incidente, como irei mostrar daqui a pouco. No oceano, a batimetria também é bastante acidentada, observando-se profundidades próximas dos 3.000 metros, relativamente próximo da linha de costa. Os 4 triângulos a vermelho que vemos na figura à direita representam os pontos onde foi feita a validação do vento simulado e da temperatura de superfície do mar simuladas com dados de satélite. O que foi feito utilizando, no caso do vento, dados do ASCAT da passagem ascendente para o período de 2007 a 2017, em que foram calculados 3 parâmetros estatísticos. O viés, que é a diferença entre o vento simulado e o vento observado no satélite, com a regulação temporal, e o desvio padrão normalizado, isto é a razão entre o desvio padrão do modelo e o desvio padrão observado no satélite. No viés, vemos que temos um viés relativamente baixo, sempre inferior a 1 metro por segundo, se bem que há uma indicação que o modelo subestima um pouco o vento observado. As correlações são elevadas, próximas de 0,9, e o desvio padrão normalizado também é próximo do que indica que a variabilidade do modelo é semelhante à observada no satélite. Nestes 3 parâmetros estatísticos, verificamos que o pior ponto ocorre
ocorre sempre na esteira, na zona de vento pouco intenso. Isto ocorre porque esta é uma zona de grande variabilidade de intensidade e direção do vento, como irei mostrar daqui a pouco. Já para a temperatura de superfície do mar, na tabela em baixo, utilizamos um produto da ESA, foi feita a validação de 83 a 2017, para os mesmos pontos, onde temos um viés baixo, o máximo que temos aqui é 0,22, correlações bastante elevadas, 0,96 ou 0,97, e um desvio padrão normalizado também muito próximo de 1, embora haja uma ligeira indicação que o modelo tem ligeiramente mais variabilidade do que o observado no satélite. Olhando agora a sazonalidade do vento para o período 83-2017, vemos que o vento incidente na Ilha da Madeira, em relação à direção, não varia muito, é sempre do quadrante norte-este. Junto aos flancos da ilha, temos sempre uma ligeira anomalia positiva que correspondem aos jatos, os tipos de jatos, que embora esta anomalia é bastante ténue aqui em dezembro, janeiro e fevereiro, e em setembro, outubro, novembro. Já em março, abril, maio, em primavera, é relativa, já são bem evidentes os jatos, e já no verão são muito intensos os jatos, e isso vai provocar fortes gradientes entre a zona dos jatos e aqui a zona protegida do vento, o que vai dar a origem a frequentemente observarem-se formação de EDIs, quer no oceano e na atmosfera, que depois propagam para o sudoeste. Nestas figuras também é interessante notar que a montante, no verão, temos vento mais intenso, mas na zona dos jatos, o vento é mais intenso, é quer dizer, a montante temos vento mais intenso no inverno, mas na zona dos jatos temos vento mais intenso no verão. Para explicar esta aparente contradição, fomos olhar a altura da camada limite, que foi diagnosticada como um máximo do gradiente vertical da temperatura potencial. E aí verificamos que a altura da camada limite no inverno, a linha azul, está próxima dos 1750 metros, isto é próximo dos picos das ilhas. Já no verão, a altura da camada limite está próxima dos 1000 metros, isto é, claramente inferior ao pico da ilha. Isto quer dizer que o vento incidente na costa norte da ilha vai ser obrigado a contornar a ilha pelos flancos este a oeste e depois, por um efeito Bernoulli, vai sofrer uma aceleração durante o verão. Olhando isto no plano vertical, agora em relação ao plano horizontal, vamos calcular a constância da direção do vento, calculada pela forma que vemos à direita em cima, e onde temos uma grande variabilidade na constância da direção do vento, e nas figuras mostra-se que o vento varia muito menos em direção durante a estação do verão. Isto vai também ajudar a termos ventos mais intensos tipos de jetos mais intensos durante esta estação. É interessante notar aqui nestas figuras que na zona dos jatos há sempre um máximo na constância da direção do vento em todas as estações, se bem que mesmo depois na fronteira entre a zona dos jatos e a zona protegida do vento, há aqui zonas de grande variabilidade do vento que se notam aqui por estes azuis em JJA e em SON. Olhando agora a variabilidade intrasazonal da intensidade do vento, que é a cor a fundo nesta figura, verificamos que na fronteira entre a zona dos jatos e a zona da esteira, com pouco vento, em ambos os flancos da ilha, temos o máximo da variabilidade intrasazonal, se bem que de intensidade comparável, se bem que no flanco oeste é ligeiramente superior. Agora, na variabilidade intrasazonal da temperatura de superfície do mar, representada pelos contornos a negro, verificamos que temos um máximo aqui no flanco oeste, mas não temos um máximo no flanco oeste. Para explicar esta assimetria, fomos olhar a variabilidade da vorticidade, vamos olhar a vorticidade à superfície das correntes à superfície do oceano e às correntes verticais associadas. A vorticidade está representada nesta figura pela cor, e então temos junto ao flanco oeste uma velocidade ciclónica positiva, que está associada depois a uma corrente vertical para cima. Os contornos indicam a isolinha dos 3 metros por dia aos 20 metros de profundidade.
tanto a contura negra como a contura branca, do lado oposto. Vamos ter uma vorticidade negativa, anticiclone e correntes descendentes. Agora, como a temperatura no oceano varia mais na vertical do que na horizontal, isso vai justificar o facto de termos maior variabilidade junto ao flanco oeste do que junto ao flanco este. Nesta figura é interessante notar que aqui Porto Santo e as desertas, embora sejam ilhas relativamente pequenas, também têm o dipolo no campo da velocidade com sinais opostos em cada extremo da ilha. Olhando agora ao impacto dos jatos na temperatura da superfície do mar, na figura à esquerda, verificamos que na zona dos jatos normalmente temos um arrefecimento da temperatura. Isso deve-se ao facto de que quando temos mais vento, temos maior evaporação e devido ao fluxo de calor lá dentro vamos ter um arrefecimento da temperatura da superfície do mar. Mas também se verifica que o arrefecimento é mais intenso no flanco oeste do que no flanco oeste. Novamente, a explicação está no facto de termos correntes ascendentes no flanco oeste. Olhando agora ao impacto dos jatos na profundidade de camada de mistura à esquerda, temos a este temos o comportamento esperado, que é devido aos jatos vamos ter mais turbulência nas camadas superficiais do oceano e isso vai fazer um máximo na profundidade de camada de mistura. Agora, do flanco oeste, parece que as correntes ascendentes contrariam um pouco este efeito e temos um mínimo da profundidade de camada de mistura nessa zona. Novamente aqui na figura da esquerda estão representadas duas secções a branco, linha zonal e linha meridional. São duas secções onde irei apresentar no slide seguinte o impacto dos jatos em profundidade no oceano. Nestas secções, o triângulo vermelho indica a zona onde é a máxima intensidade do vento ao longo de cada secção e o triângulo negro indica o máximo a zona onde é a máxima perturbação dos jatos em profundidade no oceano. E eles estão deslocados cerca de 7 a 8 km em ambos os jatos. Isto é, o impacto em oceano faz mais sentido na zona entre os gradientes de vento fraco e vento intenso e coincide com o máximo das velocidades e das correntes ascendentes e não com o máximo da intensidade do vento. Estão aqui as secções que referi há pouco, a secção zonal corta o jato oeste e a outra. Ela realmente, aqui está representada a frequência de Brunt-Väisälä. Os jatos têm um claro efeito na estabilidade nas camadas superficiais do oceano, mas são de sinais opostos. Enquanto no jato este temos um enfraquecimento da estabilidade e uma descida da picoclina, do lado oposto temos um aumento da estratificação e uma subida da picoclina. Estas perturbações, depois, em profundidade, vão diminuindo de magnitude, aos 200 metros são praticamente nulas. Nesta figura, aqui na figura da esquerda, está uma linha branca que corresponde às desertas onde não há dados. Muito rapidamente referir aqui essa sazonalidade da profundidade de camada de mistura, que é muito superior no inverno do que no verão. Nas figuras de cima, a escala de cores varia entre 35 e 135 metros, enquanto nas figuras de baixo varia entre 14 e 33 metros. Isto ocorre porque no inverno temos mais vento e menos radiação incidente. No verão, como temos mais radiação incidente, o oceano está muito mais estratificado e a profundidade de camada de mistura é menor. Isto vai fazer com que seja no verão em que a estação que é mais sensível ao aquecimento global. Assim, fomos calcular a tendência da temperatura de superfície do mar em JJA de julho e agosto de 83 a 2017. Está representada em cima na figura no painel B, onde temos um aquecimento em média de meio grau por os 35 anos analisados, se bem que há uma grande heterogeneidade. Há pontos onde temos um aquecimento próximo de 0,8 e pontos onde o aquecimento é cerca de 0,2. Novamente, aqui junto ao flanco oeste temos um aquecimento atenuado e é o sinal das correntes ascendentes. As figuras da direita e da esquerda representam o lower bound e o upper bound, são os intervalos de confiança a 95%. Destas tendências foram calculadas pelo método Sand-Taylor. Em baixo estão as mesmas tendências, mas da temperatura aos 20 metros de profundidade. Tal como em cima, verifica-se uma grande heterogeneidade. Aqui, junto ao flanco oeste, já temos mesmo um arrefecimento. E depois é interessante notar que também há zonas onde o aquecimento é ligeiramente superior em profundidade e há zonas onde acontece o inverso.
mas em média é muito semelhante ao que acontece à superfície. Este resultado pode ser importante, porque recentemente li um estudo em que mostrava que, mesmo para aumentos de temperatura pouco significativos, em profundidade, podiam causar taxas de mortalidade elevadas em algumas espécies marinhas e que depois entravam na cadeia trófica de alguns peixes, o que pode ser relevante. Falta um minuto. Finalmente, vou só para concluir, recapitular os principais resultados que apresentei. Foi mostrado que os tipos de jetos têm uma forte sazonalidade, são essencialmente um fenómeno de verão, e é interessante notar que o tipo jet este está relativamente próximo do aeroporto da Madeira. E este aeroporto tem os meses de julho e agosto, são de longe os meses com mais movimento, coincide com o máximo da intensidade dos tipos jets. E foi recentemente publicado, a semana passada foi aceito um artigo do Pedro Miranda no Quarterly Journal, em que foi onde se é mostrado que nos últimos 40 anos houve uma intensificação de ambos os tipos de jets e uma ligeira rotação para a direita. Isto podem ser notícias preocupantes se estas tendências se prolongarem nas próximas décadas. Agora vamos focar no oceano. Foi mostrado que a maior entre a zona de pouco vento e a zona de muito vento, na realidade o máximo da perturbação coincide com o máximo da vorticidade das correntes verticais, e foi mostrado também que há uma simetria no aquecimento da superfície, que é muito mais tenue junto ao flanco oeste. É um exemplo de um fenómeno natural em que a Terra reage naturalmente para contrariar o aquecimento global, se bem que só localmente. Associada a esta assimetria no aquecimento à superfície em ambos os flancos, há uma assimetria nas correntes verticais, que têm sinais opostos, e uma assimetria também na estratificação à superfície do oceano. Para concluir, referir que, embora este estudo esteja focado na Ilha da Madeira, é natural que também estas assimetrias que acabei de referir se observem em outras ilhas. Obrigado pela atenção. Obrigado. Temos só aqui uma questão que perguntam se, paralelamente a este trabalho, terão estudado de que forma os efeitos das diferentes jatos da corrente afetam a comunidade biológica, nomeadamente o fitoplâncton, que é altamente influenciado por estas correntes. Desculpe, estou com muito eco, tenho dificuldade em ouvir, estou a ouvir com muito eco. Já consegue ouvir melhor? Desculpa. É melhor baixar a luz. Só um bocadinho. Sim. Sim. Consegue ouvir melhor? Sim, agora estou a ouvir bem. Tem aqui uma questão colocada por um participante que queria saber se, paralelamente a este trabalho, terão sido estudados de que forma os efeitos das diferentes jatos de corrente afetam a comunidade biológica, nomeadamente o fitoplâncton, que é altamente influenciado por as correntes. Não, por enquanto isso não está feito, só estamos a analisar os aspectos físicos, né? Mas acho que é uma questão interessante, porque suponho que terá impacto, mas não está feito. Ok, obrigada. Então, não temos mais nenhumas questões a colocar, por isso damos por finalizada esta sessão de oceanografia 3 e dentro de 5 minutos iniciará... 10 minutos. 10 minutos vai-se iniciar a próxima sessão de oceanografia 4. Obrigada.